Nossa, já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Feliz Dia Mundial do Rock, né? Pra quem curte, né? Um bom rock. Aguardar o pessoal chegar. A nossa ilustríssima convidada também. Vamos lá, pessoal. A gente tá aí começando a semana. Oi, Tassi! Seja bem-vinda! The Best Gamer Família. Fala, pessoal. É a Paty ou a família? Personal Board Game, canal do Tio Di, dos gatos. Sejam todos bem-vindos. Laís chegou. Aproveitar, falar para vocês que ainda está rolando, enquanto a gente ainda não consegue conectar com a Laís, está rolando no nosso canal do YouTube a nossa missão do QG Bustilho. Então, você que indica um amigo, um familiar, qualquer pessoa que se inscrever no nosso canal, entra lá no YouTube, www.youtube.com.br/QG Bustilho. Lá você vai encontrar o vídeo que tem a missão, é o vídeo que tá no... É o primeiro vídeo que aparece, tá? Então, você foi indicado por alguém, vai lá e escreve o nome da pessoa que te indicou. Quem for a pessoa que mais indicar, vai receber em casa o jogo The Manhattan Project. É um joguinho bem bacana, muito legal. Eu tava super afim de jogá-lo e o povo não. Oi, Laís! Tudo bom? Oi, Ana Paula! Tudo bem? Gente, Tudo olha que jóia. beleza! Hoje nós estamos aqui no canal para mais uma das nossas lives das Mulheres Poderosas e Board Gamers, com a Laís do Oficinas Lúdicas. Seja muito bem-vinda. A gente estava super ansioso aqui para falar contigo, porque a gente já acompanha o teu trabalho há algum tempinho aí e adora, né? Então, a gente fica lisonjeado de você ter aceitado participar. Claro que aceitei. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Quando você me chamou, oxe, aceitei sem pensar duas vezes. Eu que agradeço pelo convite. Até Muito que bom, o papo vai ser legal. vai. Até quem havia comentado mesmo, o que deu o start para a gente convidar você foi a Tassi, a gente conversando, ela comentou de ti. Aí ela falou, menina, você precisa falar com ela, você vai adorar. E aí a gente já te seguia, mas a gente não tinha ligado o nome da pessoa, sabe? E aí quando Sei. a gente foi olhar, eu falei, nossa! Aí eu falei, mas a gente já segue ela. Eu faço isso direto, eu sigo um bocado de gente. Às vezes o povo me fala para eu seguir. Não, segue lá fulano então, já tô seguindo. É bem assim. Bom, então vamos lá, gente. E antes de tudo, deixa eu só dar um recadinho. Gente, hoje é aniversário da minha irmã Aline. Queria desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe muito ela, com muita saúde. E ela ficou chateada porque eu não fui encontrar com ela hoje. Eu falei que eu tinha live e não dava para dar os parabéns, mas ela sabe que está no meu coração. Então vamos lá. Bom, gente, Parabéns, Aline. bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de você, Laís. Eu queria que você falasse um pouquinho de ti e do teu perfil para o pessoal que ainda não conhece, para conhecer um pouco mais sobre a Laís. Então, conhecer um pouco mais sobre mim. Eu quero mandar um beijo aí para todo mundo que tá chegando, que tá mandando coraçãozinho. Tô vendo um bocado de coraçãozinho subindo aqui. Muito obrigada. Queria dizer uma coisa antes de me apresentar. Eu acho que o tio Di tá aí. Queria dizer ao tio Di que eu também arrumei o mascote, tá? Então não é só ele. Que Como a gracinha! marca da Oficinas Lúdicas é um cavalo, então pronto, arrumei meu cavalinho aqui. Lhe apresento o Spirit em primeira mão. Muito fofo! Então, eu
Eu sou Laís, para quem não me conhece. Eu dirijo hoje Oficinas Lúdicas, que é um perfil aqui no Instagram, mas é um projeto que já está aí há 7 anos na ativa. A gente trabalha com jogos de tabuleiro modernos na educação. Na verdade, hoje não só com jogos modernos, mas a gente trabalha com clássicos também, com jogos milenares, com jogos narrativos, quando dá. Estou estudando sobre RPG para ver se eu consigo realmente começar a trabalhar com RPG na educação. E, além disso, sou fonoaudióloga, apesar de muita gente achar que eu sou pedagoga ou que eu sou licenciada em alguma coisa, mas eu vim da área de saúde e me meti na área da educação. Porque eu resolvi unir o útil ao agradável, né? Eu comecei a me apaixonar pela área de educação no meio da faculdade de fonoaudiologia, porque a gente tem uma especialidade da fono, que é fonoaudiologia educacional. E aí comecei a ter várias disciplinas durante a faculdade, sobre teoria da educação. Comecei a estudar sobre isso, e aí depois só da faculdade que eu vim conhecer os jogos modernos. E aí deu a louca na pessoa que eu resolvi juntar o jogo com a educação de alguma forma. Quando eu conheci os jogos modernos, eu falei, não é possível que isso aqui não é utilizado na escola ainda, eu vou fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, ficou martelando na minha cabeça. E eu estava, na época, Isso, procurando emprego, sem isso conseguir há emprego. Eu falei, 7 anos. 7 anos atrás, 2013. Bacana. Poxa, bem E aí, legal. hoje, a gente tá aí há 7 anos na ativa. A gente nunca parou, assim mesmo, de fato, a atuar, só aprendendo cada vez mais. Fiz a pós-graduação em gestão de projetos, porque eu precisava ter um conhecimento administrativo para conseguir gerir um projeto que eu nunca tinha feito na minha vida. E fiz também a pós-graduação depois em psicopedagogia, encerrei ano passado. Então é isso aí, estamos aí. Ah, que Tentando, legal. tentando levar os jogos para a aprendizagem. E o perfil do Instagram, você começou quando? O perfil do Instagram, sabe que eu não sei a data certa que eu comecei? Eu acho que eu comecei lá para 2017, por aí, há muito tempo já. Só que o perfil do Instagram estava meio parado e era bem empresarial, assim, era um perfil bem empresa, bem marca, né? Eu só colocava, sempre foi eu que coloquei os posts no Instagram, mas eu colocava sempre aquela coisa assim, do que a gente está fazendo, os eventos, e não interagia muito com a galera. Eu considero que o perfil começou de fato no ano passado, que foi quando eu comecei a reestruturar o perfil inteiro, e a dar mais a minha cara ao Instagram, e aparecer mais, e a conversar mais com o pessoal que estava também produzindo conteúdo por aqui. E eu gosto pra caramba do Instagram, apesar de estar no YouTube também, eu gosto do YouTube, É vim isso do que eu ia YouTube. falar. Pois é. Eu Mas vim do YouTube, eu tive canal literário por 3 anos, fazendo resenha de livro. que E aí legal, fechei o canal e depois reabri para falar sobre jogos. que bacana, legal. E assim, nesse projeto do Oficinas Lúdicas, você encabeça, mas tem mais pessoas que estão ali dividindo as tarefas com você? Tem. Rapaz, se não fosse a minha equipe, eu não seria nada. Eu que apareço, né? Que eu que tô aqui colocando a carinha aqui de vez em quando. Às vezes a Silvane Neri, que é quem faz Oficinas Responde comigo, tá nas segundas-feiras, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, depende da agenda de cada uma. Ela coordena o Núcleo Bahia, e só aqui na Bahia, de equipe, a gente tem, em média, aí, com o pessoal que entrou novo esse ano, 25 pessoas. Do Caramba, ano passado, 25 pessoas. E do ano passado para cá, a gente abriu 3 novos núcleos, que é no Pará, com o primeiro sócio que eu tive nas Oficinas, lá em 2013, ele mudou para o Pará, e no ano passado ele começou a Oficinas Lúdicas lá. Abrimos também em Natal, com o Diego Azevedo, que coordena o núcleo lá no Rio Grande do Norte. Ele veio para cá, para Salvador, para participar de um evento aqui, e a gente se conheceu, e aí foi, apaixonou, deu match. Deu match, e aí ele começou o projeto lá em Natal também, mais voltado para jogos narrativos.
né, para RPG na educação. E esse ano a gente começou o Núcleo Recôncavo também, que é um núcleo dirigido pela Maria Aline Rodrigues, que está trabalhando mais nas cidades do interior baiano mesmo, né? É uma coisa que a gente já sonhou há muito tempo, de atingir essas áreas que não têm tanto acesso ao jogo, que não tem luderias por perto, né, e que não conseguem comprar e ter acesso aos jogos de forma mais fácil. Então a gente inseriu aí o Núcleo Recôncavo esse ano também. Que legal. E aí, nesse projeto, o projeto em si, fala para o pessoal um pouquinho, para quem não conhece, o que esse projeto faz, mais resumidinho assim, né? Só para o pessoal entender, quem não conhece seu perfil. O Oficinas Lúdicas ele surgiu com o objetivo, né, de levar os jogos de tabuleiro para as escolas. Hoje a gente fala que a gente tem dois objetivos, um interno e outro externo. O externo é levar os jogos de tabuleiro e outros tipos de jogos analógicos para o processo de aprendizagem, seja na escola ou na família, ou em outros processos, até em saúde, em jogos aplicados à saúde. Né? A gente tem algumas vertentes aí nessa parte. E o objetivo interno, a gente tem uma equipe, né, muito grande de pessoas de áreas diversas e nós estamos tentando, né, ser uma empresa de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano. Então, em cada área de atuação, dentro da equipe tem psicólogos, tem engenheiros, tem pessoal de RH, tem TI, tem licenciados em matemática, em história, em filosofia. Então, cada um na sua área de atuação, a gente tenta dar o suporte dentro do macro, né, do Oficinas Lúdicas como empresa e como projeto, dá para cada um o suporte de inserir os jogos dentro da sua própria área de atuação. Né? Então, hoje, o Oficinas Lúdicas é basicamente esses dois pilares aí. Que bacana, muito legal isso. Aí, pessoal, vocês que não conhecem ainda Oficinas Lúdicas, sugiro vocês a seguirem o perfil para saberem de mais novidades. Até eu ia falar para ti. Eu acompanho, né? E aí eu tava vendo Flow. Aí eu tava vendo, porque eu realmente não conhecia. E eu achei muito legal a história, tanto do idealizador, né, do Flow, e toda a história dele, mas a parte do projeto em si, né? Eu achei muito bacana. Fala um pouquinho aí pro pessoal. O idealizador que tem o nome impronunciável. Eu não conseguia lembrar nem o nome do Flow, imagina o nome do cara. Não, eu demorei para aprender a pronunciar o nome dele, mas é Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. É um negócio muito louco. Ele foi contemporâneo da Segunda Guerra Mundial e viveu essa época na Europa. E a história dele é muito interessante. Eu conhecia a teoria antes, mas aí eu fui procurar o porquê que ele tinha feito, né, essa teoria. Graças ao Paulo, não sei se ele está por aí, ao Paulo Medunecas, do 1, 2, 3 Valendo. Mas graças a ele, a explicação que ele deu, eu fiquei mais curiosa ainda. Eu já conhecia a teoria do flow, mas eu fiquei mais curiosa para procurar saber o que o Mihaly Csikszentmihalyi queria entender com isso, né? Então, ele começou a pesquisar em religião, em filosofia e em outras coisas, na própria ciência, o que trazia felicidade, porque ele, na infância, na adolescência, ele presenciou muita coisa ruim com a Segunda Guerra, vivendo na Europa, né, que estava ali no meio de tudo. Então, ele começou a se perguntar se existia alguma coisa no mundo que nos trazia felicidade. Então, ele começou a pesquisar sobre isso, ele começou a fazer faculdades e, né, pesquisas, e uma dessas pesquisas ele entregou, foi um estudo de caso, várias pessoas receberam um pager, e esse pager dava um alerta para as pessoas umas 10 vezes por dia. E quando o pager dava um alerta, a pessoa tinha que anotar ali o que a pessoa estava fazendo, qual era o sentimento dessa pessoa durante a atividade. O que ele queria pesquisar com isso? Pesquisar quais eram as atividades, se existia algum padrão de atividade que fazia as pessoas felizes, que fazia as pessoas se sentirem bem, se sentirem realizadas
pela própria atividade. E aí, com essas pesquisas, ele começou a chegar em alguns padrões que são aqueles elementos do flow, né? Quando a pessoa está em flow, ela está completamente concentrada em uma atividade, ela está focada naquilo, ela se realiza não pela recompensa que ela vai receber, mas pela própria atividade em si. E esses elementos se relacionam diretamente com o jogo, porque o jogo nos proporciona isso, de forma muito natural. Lógico que tem as suas exceções, mas, assim como tudo na vida, tem as suas exceções. E, por exemplo, cada perfil de jogador se relaciona melhor com o perfil de jogo, não é qualquer jogo que vai levar uma pessoa ao flow. Sim. Então, tem essa relação muito massa do jogo com essa teoria e com outras teorias também, psicológicas, comportamentais, que são teorias que embasam essa parte do estudo e da aplicação de jogos, tanto na educação como na vida, né? É muito legal estudar o jogo a partir dessa perspectiva, né, de que Você ele começa a ver com tem outros elementos. olhos, né? Exato, começar a ver com outros olhos. O jogo para além do jogo. Além do jogo como entretenimento, que é maravilhoso, que é a essência do jogo, conseguir enxergar o jogo para além disso, né? Hoje o meu cérebro já vai automático. Às vezes eu até me forço a só jogar por jogar, mas Mas é porque é tão natural que o negócio flui, né? flui. Quando eu começo a jogar qualquer coisa hoje, qualquer coisa, poxa, tem tal habilidade que dá para trabalhar, tem tal comportamento que dá para observar no jogo tal, assim. É muito automático isso para mim hoje. Mas ainda assim, continua sendo um hobby. Hoje é meu trabalho, né? Eu trabalho, graças a Deus, com o que eu amo. E consegui, né, juntar as duas coisas. Foram 7 anos de luta, mas foi 7 anos que evoluiu, né? Está crescendo. Eu fico extremamente feliz por ver tantos projetos novos surgindo na área. Tem muita gente boa estudando o jogo, né? De forma mais compenetrada nesse sentido das habilidades e de competências. E eu fico Sim. feliz da vida por poder ajudar também, né? Nossa, é muito bacana isso, porque assim, eu vou ser bem sincera, eu entrei nesse mundo há pouco tempo. A gente joga mesmo aqui em casa com um pouco mais de um ano. A gente tinha alguns jogos de tabuleiro, mas era uma coisa que era muito esporádico, quando tinha um tempo, isso é feriado prolongado, não vai viajar e jogava. Mas assim, de um ano para cá, a gente começou a jogar um pouco mais, e os últimos 6, 8 meses foi que o negócio começou a fluir mesmo. E aí a gente começou a se interessar, tanto porque assim, eu não conhecia esse mundo de jogos, eu não conhecia esse mundo de utilidades, porque o jogo ele acaba sendo útil para muitas coisas, né? Até Sim. falando do Paulo, na semana passada eu estava assistindo uma live onde ele estava com Amadeu? Amaral. Amaral. Com Amaral. E achei muito legal o tema da live, e eles falando que tanto dava para utilizar os jogos na parte educacional, como também no ambiente corporativo. Eu sou também da área da saúde, mas eu trabalho com vendas, então aquilo começou a me abrir a mente, tanto que até fiz pergunta ali para ver se de repente no futuro a gente consegue trabalhar no meu trabalho isso. Eu achei muito legal. Que como eu também estou conhecendo, então tudo isso para mim é uma grande novidade, né? E é muito legal isso. E eu fico assim... Mas já conhecem muito, né? O Hugo, por exemplo, é especialista em Lovecraft. Então tem Não, todos. o Hugo, você não tem noção, menina. Qual é o jogo de Lovecraft que ele não tem? Eu acho que deve faltar uns 2 ou 3. Coisa Fora os pouca. livros. Fora livros. Fora os livros. Mas é legal isso, porque você você encontra alguma coisa que te atraia, e você acaba, com aquilo, você acaba se aprofundando, é muito legal, e você acaba utilizando isso para outras, né? Não só para entretenimento, né? Você Sim. pode usar para várias outras finalidades. É muito bacana Sim. isso. E me diz uma coisa, você falou que você começou o perfil há 7 anos, tal. Uhum. Mas os jogos mesmo, esses jogos modernos foi quando? Começou em 2012. Você Eu me jogava. formei em abril
Aí eu fiquei sabendo que ia ter algum evento aqui no Bob's aqui de Salvador. E aí eu fui, foi uns 2 meses depois de formada, abril, maio, junho, mais ou menos, de 2012, que eu comecei a jogar. Que me chamaram pra jogar. Comecei a jogar com esse aqui, ó. Com essa cópia, inclusive, com essa caixa que meu amigo me deu. Por... eu falei com ele, poxa, eu queria tanto ter esse jogo. Aí ele me deu, foi essa cópia aqui, que é o Puerto Rico. Essa aqui é em inglês, ele traduziu, ele fez as cartinhas, aí colou as cartas, tá tudo traduzido, tudo colado, assim, as traduções. Porque não tinha ainda o Puerto Rico aqui no Brasil, não. Foi em 2012, junho de 2012. Primeira partida que eu joguei foi dessa caixa aqui. E aí jogo. virou o jogo do coração. Ah, eu não vendo esse jogo por nada deste mundo. Se tiver um incêndio na minha casa, eu levo ele. É a primeira coisa que você tira da casa, né? Exatamente, exatamente. E me diz Essa cópia. E desses jogos, assim, existe algum jogo que você vê o pessoal sempre falando que gosta muito e tu não gosta? Polêmica, né? Essa polêmica. Treta. Eu sempre treta, falo, eu sou conhecida. Temos que causar. Treta. Eu sempre falo aqui, e eu sou conhecida aqui em Salvador também por causa disso. Não sei se alguém aí já sabe, mas é o Catan. Ah, o Catan. Nossa, um monte de gente realmente fala que gosta. Eu nunca joguei, então não posso dar É porque, na verdade, assim, eu falo que eu não gosto e eu fico zoando. Eu odeio Catan. Eu realmente não gosto de Catan. Mas eu dou o devido valor a ele, porque ele é o jogo, né? O primeiro jogo moderno que foi mundialmente reconhecido. E muita gente começou a jogar por causa do Catan. Então, dou o devido valor, mas não gosto não. Mas a opinião é a sua. Vamos pular, vamos pro próximo, né? Posso. Polem. E me diz uma coisa. Agora falando um pouco mais sobre o objetivo dos nossos bate-papos, aí na tua região, como que é a participação das meninas na questão do board game? Tem muita mulher jogando? Como que funciona aí na tua região? Para o pessoal que às vezes não conhece, para ter uma noção de perfil de região, né? Uhum. Ó, melhorou muito, muito. Ainda tem, a maioria são homens, principalmente em redes sociais. Assim, o grupo de WhatsApp, a grande maioria é homem. Mas em eventos, principalmente quando é eventos menores, quando são assim, tem um evento em grupos, até eventos grandes também, a gente vê mais mulheres. Mas teve uma época que lá para 2014, 2015, mais ou menos, que eu era a única mulher do grupo. A única. Eu passei uns 2 anos, mais ou menos, sendo a única mulher do grupo. Olha. E aí depois começou, né? Começaram a vir mais mulheres. Hoje tem alguns eventos que a gente faz, inclusive, que dá mais mulher do que homem. Olha que beleza. E você acredita que essa questão de poucas mulheres tem algum motivo? Eu acho que é muito cultural mesmo. É muito no sentido assim, a grande maioria das mulheres que hoje, pelo menos aqui em Salvador, né, começaram a jogar porque vão acompanhar o namorado, o esposo, e aí fica, e aí permanece. Sim. Né? A grande maioria, mas tem outras que não, que chegam, que jogam, assim, sem precisar, né, ser acompanhante do homem que vai jogar. Mas eu acho que é muito cultural mesmo, que hoje já está melhorando muito. As mulheres, eu acho que não é preconceito, mas é por não conhecer mesmo o universo. O homem já é mais ligado no jogo desde a infância, né? Então, o homem já tem essa questão do jogo
desde a infância, da adolescência. Muitos meninos da minha idade, por exemplo, jogavam RPG já quando eram adolescentes, quando eram crianças. E isso não estava no âmbito feminino. Então, eles já vieram desse processo do jogo desde lá, de pequenos, né? Jogavam Pokémon, que era febre na época, TCG, Magic, que também era febre, foi um boom na 90, 2000. Então, eles já vieram desse processo de jogo desde lá de trás, o que as meninas não tiveram essa oportunidade, né? Então, eu acho que eles conhecem antes o jogo do que as mulheres. Então, Acesso, né? Acesso à informação do jogo, né? o acesso, acho que é bem isso mesmo. O acesso à informação para os homens chegou mais cedo. Tem essa questão cultural de criação mesmo, né? Deles virem do jogo já desde pequenos. Isso foi um assunto Então, que o a gente acesso. conversou com a Tassi, e ela realmente ela também mencionou isso. E uma coisa, eu fui criada por nordestinos, meus pais são nordestinos, então a cultura é diferente, eles têm uma mentalidade mais machista, isso não adianta falar, Sim. porque é assim mesmo. E assim, eu lembro que quando eu era pequena, criança tal, tinha os locais onde os meninos jogavam tudo, e minha mãe falava, não, você não vai lá não, porque lá não é Exato. lugar de menina. Então a gente acabava não tendo tanto acesso a esses jogos e até videogame, essas coisas, Sim, porque eram locais de meninos. Então você sim. acabava não tendo tanta informação a esses jogos, né? E eu acredito que isso aconteça ainda muito em algumas regiões. Uhum. Hoje talvez esteja mudado, porque a mente das pessoas estão diferentes, né? Não em todas as regiões, mas a gente percebe que a mentalidade das pessoas já está um pouco. Não tem mais esse negócio, isso é de menino, isso é de menina, né? Então as Sim. coisas ficaram mais fáceis para a Tá gente chegar. melhorando. Eu acho isso Tá bem legal. melhorando muito, tá melhorando muito. Nos últimos anos tem melhorado bastante. E não só aqui, mas eu vejo que é geral, né? É uma coisa que no Brasil está crescendo bastante. Eu, por exemplo, se eu não, desde criança, não já gostasse de um detetive, de um jogo da vida, se eu não fosse para casa do primo jogar com soldadinhos, de aqueles soldadinhos verdes, a gente montava os exércitos, começava a Se eu te brincar contar lá que a de. gente tem aqui em casa. Cara, que legal! Eu nunca mais vi aquilo, mas eu adorava brincar com aquilo, Depois eu gente. te Era um mostro. wargame que a gente não tinha noção de que era wargame. Nossa, A menina, gente a já gente brincava de wargame, mas a gente não tinha noção disso. é muito Eu legal. acho que se eu já não tivesse essa cultura de criança, de eu não era muito fã de boneca nem de carrinho, mas eu gostava de brincar de jogo, de jogar jogo da vida, de jogar detetive. Amava detetive, perfil. Eu tenho foto minha de quando eu era criança, jogando Master, perfil, entendeu? Poxa, Então, acho que se eu não tivesse tido essa cultura lá atrás, eu não prestaria tanta atenção hoje no jogo de tabuleiro, né? Eu não ficaria curiosa, pô, que evento é esse que está acontecendo? Ah, eu vou jogar aqueles jogos, né? Então tem sim, muito disso. muito legal, muito legal. E Agora, uma diferença grande que eu vejo, pelo menos aqui, é que o cenário de board game hoje tem mais mulheres do que um cenário de RPG, por exemplo. Ainda é muito mais fechado. De RPG, de TCG, né, Magic, esses cenários são mais fechados ainda. outro dia eu tava com o Hugo, a gente tava, porque eu nunca joguei RPG. E aí eu falei pro Hugo, falei, nossa, eu queria tanto entender como que é, porque eu nunca nem vi a pessoa jogando. Aí a gente começou a procurar vídeos, né, na internet e tal. E você percebe já nos próprios vídeos. Você vê 4, 5 rapazes e E uma, uma mulher. ou no máximo É, 2 meninas. Então você vê é. que o número feminino ainda é bem menor, né? Já nos board games a gente percebe que assim, até os canais mesmo, eu vejo que assim, até, não sei se porque também a pandemia fez com que as pessoas tivessem mais tempo para divulgar e tudo mais, Uhum. mas eu tô vendo muito perfil feminino, e isso é muito legal, porque são Muito. mentalidades diferentes, né?
E por mais que a gente goste de coisas parecidas, tal, a gente às vezes pensa muito diferente, a gente busca alguns detalhes que os meninos às vezes não estão atentos, né? E isso faz Isso. com que outras mulheres também se interessem pelo jogo, né? E essa divulgação que você está fazendo, que outras meninas também estão fazendo, está ajudando demais, demais mesmo. Essa é a E a gente nossa. está conhecendo, né? Está se conhecendo, porque algumas meninas que vão conversar com você eu não conhecia ainda. E aí Sim, eu comecei a seguir, então fortalece muito. é muito Fortalece muito. legal isso, muito bacana. E quando você entrou, você falou que você foi por 2 anos como a única menina. Você Aham. sentiu alguma dificuldade na aceitação, a única menina, ou foi tranquilo na Para época? mim foi, para mim foi tranquilo. A família que ficava meio assim, né? Meu pai às vezes ia me levar em um evento ou outro assim, pô, só tem homem. Só tem homem, o que você tá fazendo aqui? Pai, não tem nada demais, né? Na época era, tipo, eu tinha 19 anos, mais ou menos. Ah, não tem nada demais, o que tem? Mas eles sempre, o meu grupo, assim, aqui até hoje, eles sempre me respeitaram muito, muito, muito. Para mim foi tranquilo, eu nunca tive nenhum problema. Já vi meninas falando que tiveram um problema ou outro, nunca vi também nada, assim, de saltar os olhos acontecer. Mas os meninos sempre me respeitaram muito, assim, é a rainha da gente Palma para os aí, meninos! aí, é a única mulher do grupo, mas quem começou foi a Laís. Assim, sempre me respeitaram muito. Eu já tive problemas nesse meio do RPG, de ser mais fechado, assim, de ter mesmo a questão de assédio, não assédio moral, mas assim, de falar, porque vai, mulher tem que fazer suporte, personagem de suporte, tem que ser maga, tem que ser feiticeira, não pode fazer uma guerreira, porque, né, já aconteceu coisa do tipo. Mas no meio do board game, É, sempre foi, ó, nota um pouco 10. mais Aqui, aberta, pelo menos. né? Ainda A bem. mente é um pouco mais aberta. Mas eu É. acredito que essa questão, até as coisas vão se desenvolvendo aos poucos, né? E eu Uhum, acredito que, como eu tenho visto mais meninas se interessando tanto pelo board game como também pelo RPG, que antigamente eu não via, né? Eu nunca tinha jogado, mas assim, eu tenho alguns amigos que jogavam tal, mas assim, eu nunca tinha visto nenhuma mulher falando de jogar, uhum, pelo menos a minha geração. uhum. E hoje eu já vejo mais meninas comentando, nos grupos do próprio board game, a gente conversando, a gente fala, você vê a menina falando, eu jogava e tal. E eu acredito que isso vai se ampliando, então vai passando por gerações. Você assistiu a live de sexta, né? Que tava a Karen. Assisti, E eu achei assisti. muito bacana ela comentar que a mãe dela já jogava e já desde Sim, criança ela já foi jogando. Então não era o RPG, mas eu achei isso muito legal, porque não é uma realidade que a gente vê com frequência, né? exatamente. Não é. E a gente percebe essa evolução na época, por exemplo, dela. Não era frequente, e graças a Deus que ela teve essa criação, né? Aqui em casa também, a mãe queria comprar uma boneca para mim, mas quando eu pedi um detetivezinho, ela ia lá e comprava. Nunca teve nenhuma proibição, não, né? Mas bem essa questão cultural mesmo, Sim, de vida de berço e que tem mudado, né? O sim. mundo está mudando e isso também vem mudando aos poucos. Uma coisa que eu percebo no meio, às vezes, que não chega a ser preconceito, não chega a saltar os olhos na questão de, porque existe essa diferença. É que os homens, às vezes, se aprofundam muito no jogo e eles meio que se acham superiores. Tem isso, né? Tem até uma brincadeirinha que a galera faz aí, se fez por um tempo nos grupos, né? O sommelier dos jogos, né? A galera
Os meninos às vezes se acham o bam do jogo de O Hugo tabuleiro. seria o sommelier do Acontece. Lovecraft, então. O sommelier do Lovecraft, exatamente. Sabe tudo, mas ele pode. Ele pode porque ele sabe mesmo. Não, mas é muito engraçado porque a gente, quando às vezes a pessoa olha para o Hugo, você vê aquele homem sério, né? Ele vem do militarismo, porque ele era militar, tudo. Então você imagina que é aquela cabeça mais fechada, tudo. Mas assim, a Uhum. princípio, a ideia do projeto partiu dele. A gente depois conversando é que foi redefinindo e tudo, mas assim, a ideia principal foi dele. E foi muito Legal. legal, porque a gente não sei o que a gente estava comentando, eu falei, ai, só tem menino e tal. Ele falou assim, poxa, a gente podia fazer alguma coisa para chamar mais mulheres. Tanto que Legal. a gente, quando teve o Dia da Mulher, a gente fez um campeonato só para as meninas, em casa. Então, assim, ele é muito engraçado, porque às vezes você olha para a pessoa, você tem aquele preconceito, né? Isso. E é muito bacana você perceber que não é bem assim que as coisas acontecem. Aí você vê, às vezes, uma pessoa Isso. super mente aberta, super descolada e tem aquela cabecinha titica, né? Exatamente, exatamente. As aparências enganam. É Total, muito. total, menina, total. E me diz uma coisa, aí na tua região, quais são as maiores Diga. dificuldades com relação ao board game? Eu acho que uma grande dificuldade. Aí com relação às mulheres ou no geral, assim? No geral, Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem aqui é a falta de um evento oficial de board game. A gente não tem. Já teve, já tivemos. Eu vim, na verdade, foi por causa desse evento oficial que tinha na cidade, chamado Tabuleiros da Bahia, que depois se transformou no Joga e aí depois o Joga terminou. Então, o que a gente tem hoje aqui e que dificulta um pouco a expansão, as ludotecas chegaram para abrandar um pouco isso, mas é a falta de um evento oficial de board game, bimestral, trimestral, que seja, que represente a cidade, que represente a Bahia como um todo. Né? A gente tem alguns eventos isolados em alguma cidade do interior, Feira de Santana, Jequié, tem alguns eventos, Camaçari, mas aqui mesmo na capital não tem. O que você vê são grupos mesmo que se reúnem na casa dos amigos, para fazer jogatina, assim mesmo em casa. Mas o que a gente sentia é que isso fortalecia muito o grupo. Só que, para compensar isso, a gente hoje tem duas ludotecas, na verdade, três ludotecas aqui, que a galera vai para jogar. Isso já abriu um pouco o espaço. Mas ainda uma trava que a gente sente, até para divulgar mais, né, o hobby na região. O Anésio Vargas, que é o diretor da New Order, né, o CEO da New Order, ele veio para um evento aqui, o Gamepolitan, que é um evento de jogos como um todo, não é só jogo de tabuleiro. Mas aí, nesse evento que ele veio, a gente teve um andar inteiro da faculdade para jogo analógico. E ele falou, eu não tinha noção do que estava acontecendo aqui na Bahia com relação aos jogos de tabuleiro e ao RPG, porque não aparece, né? Não é não divulgado. divulgar. A gente não tem noção do que está acontecendo aqui, porque não tem um evento oficial, não tem algo que represente mesmo. É uma dificuldade hoje que a gente tem ainda, que está tentando, às vezes a gente vai e faz um evento aqui, um evento ali, mas não engata, não Você engata. acha que se de repente vocês tivessem uma ajuda, seria necessária a ajuda das editoras, com os próprios os donos de loja, distribuidores e tudo, talvez isso poderia facilitar? Eu acho que sim, facilitar tanto com espaço como com jogos. Com jogos eu acho que nem tanto, porque assim, os próprios jogadores aqui são muito abertos com relação a isso. Então eles levam mesmo os jogos, o acervo de cada um. Era assim que acontecia lá no antigo Tabuleiro da Bahia, no Jogaê, né, que tinha. Mas uma das grandes coisas que falta, espaço. Então acho que as ludotecas seria uma grande parceira com relação a isso. A gente já tentou fazer isso, mas meio que não fluiu por causa do grupo, não tinha falta de tempo, agenda, e aí acabou que não aconteceu.
né? Mas é uma coisa que a gente quer fazer, a gente quer retomar, né, esses eventos oficiais da Bahia de board game, porque vai ajudar muito o hobby aqui. Já cresceu muito, só que cresce, mas a gente não sabe que cresce, porque cresce espalhado, né? É verdade. O que a gente estava até conversando na última live com a Karen é mais ou menos alguma coisa desse gênero, de eventos Sim. regionais, onde você consiga ter acesso a vários jogos. No caso dela, ela teve uma ajuda, né, de uma luderia da região que ajudou para fornecer alguns jogos. Parece que o dela, pelo que eu entendi, era só party game. Então, era uma Sim. coisa mais centralizada num tipo de jogo. Até para quem não conhece, né? Seria bacana, porque é uma coisa rápida, né? Para a pessoa pegar logo e tal. Mas essa ideia de levar os jogos, poxa, poderia de repente até uma escola, de repente ceder, né? Um espaço para fazer um evento desse jeito, né? A gente fazia o Joga E acontecia em uma quadra de uma escola. Só que depois o dono da escola não teve mais tempo. Ele era um dos. É até hoje, joga muito, mas não tem mais tempo. Tá com outros projetos, não tem mais como organizar, né? Ele que organizava tudo, arrumava a escola, trazia lanche pra galera. Que legal. E falta mesmo um grupo mesmo assumir e falar, vamos fazer. Mas vai Ai, acontecer. Junto a gente tem umas ludotecas bem bacanas, bem parceiras e vamos voltar a ter esse evento aí com mais certeza. oficial, regional. Seria legal. E agora, voltando só na questão do teu projeto que você mencionou no início, Uhum. eu vi você falando que tem aí, né, em Salvador, vocês têm no Pará, é Natal, né? É Natal, E Pará e no Pará, interior. isso. Não tem nada para o sul e sudeste? Leva a gente, chama a gente que a gente vai. O que Porque que acontece? A gente, nesses 3 núcleos que a gente abriu, a gente tem um cuidado muito grande. Assim, nós damos consultoria, já aconteceu da gente dar consultoria para uma pessoa abrir o próprio projeto, né? E aí é mais a questão do treinamento mesmo, de dizer quais são as bases e tal. Quando é uma franquia, entre aspas, não é franquia, não, mas assim, a gente gosta de chamar de núcleo porque não é franquia. Quando a gente abre um núcleo de oficinas lúdicas em outro lugar, a gente precisa. São pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, alguém vem falar com a gente conversa, passa um tempo dialogando para ver se a pessoa realmente se conecta com o projeto para ela assumir o núcleo oficinas lúdicas naquele lugar. Então tem assim, temos ideias, temos pessoas em mente Ó, eu já tô vendo para gente iniciar, quem colocando, sabe. olha eu aí, aqui. O Paulo É, chegou. então, são pessoas específicas que a gente tem uma ideia ou outra e fica assim, chega um momento que a gente fala, não, vamos iniciar? Vamos. E foi assim que aconteceu ano passado, a gente tinha já uma meta no ano passado, no início do ano, a gente falou, ó, final do ano a gente vai ter 3 núcleos, pelo menos. E aí a gente entendeu que era a hora do núcleo parar, começar, porque o Alisson já estava morando lá há algum tempo, já tinha se estabelecido, já tinha tido filho e tudo mais. E aí já podia iniciar atividades, ele já tinha tido todo o treinamento porque ele começou junto comigo, então ele já sabe como começar. O Diego, que a gente realmente conversou pessoalmente, ele veio aqui para o evento, a gente passou todo o projeto para ele. E como ele já dirige um projeto lá chamado Story Art Studio, então casou uma coisa com a outra e a gente colocou para rodar. E no Recôncavo também, que a gente tinha já o sonho há mais de 3 anos de fazer um núcleo no interior da Bahia. Mas temos sim vontade muita de fazer alguma coisa no sul, no sudeste, no centro-oeste, aí, quem sabe. Muito legal a ideia, né? O projeto em si, ele é uma coisa muito bacana. Então, por isso que Uhum. eu perguntei, porque só vi lá pra cima, né? Eu falei, poxa, e nós aqui de baixo, os pobres mortais aqui de Então, baixo. temos pessoas em mente, temos pessoas em mente. E o que é, Mas aí funciona dessa forma, né? A gente conhece alguém,
que a gente sabe que vai se conectar com a ideia, né? Que é todo um plano mesmo, não é só uma coisa de, vai levar para a escola os jogos. Não, não é só isso. Tem todo o planejamento de treinamento de equipe, né? Até porque, por serem núcleos, né, vocês precisam todos falarem a mesma língua. A mesma língua, Né? E isso não é uma coisa fácil, principalmente por regiões, como a gente mencionou já anteriormente, essa questão cultural às vezes interfere muito, né? Então, para todo mundo conseguir falar a mesma língua, precisa realmente de um treinamento, né? Para vocês estarem todos alinhados e não ter nenhuma uma divergência de pensamentos, né? Outra coisa que eu vejo que é necessária, a pessoa precisa realmente estar disposto, né? E dedicado ao projeto, porque não esse tipo de projeto não são coisas que você faz e não tem percalços, não é uma coisa que flui rapidamente. Principalmente no começo, eu acredito que tenha muitos obstáculos, né? Muitos. Muitos de verdade. É uma coisa que eu falo, que eu até coloquei um vídeo aqui, o vídeo fez sucesso, né? Eu fiz o vídeo assim nas coxas, botei aqui. Mas fez um sucesso danado. Que eu falei justamente isso, né? Para a pessoa começar, e aí seja com oficinas lúdicas ou com qualquer outro projeto que tenha a ver com jogos e com essa parte de aprendizagem, ou com gamificação também, só faça se for um apaixonado por isso. Porque você vai ter muita negativa, vai ter muita gente dizendo que é lindo, mas na prática não funciona. Vai ter muita barreira no meio do caminho. E às vezes a pessoa olha vários projetos surgindo, várias coisas aparecendo na área e acha que é a coisa mais fácil do mundo, né? Que vai pegar ali um livro e estudar, pronto, vamos fazer. Não é assim que funciona. E é difícil, é difícil. Eu vou até fazer uma live com relação a isso, porque tem muita gente me procurando, falando sobre mudança de carreira de pessoas que querem trabalhar com jogos na educação ou em outra área qualquer, RH ou na empresa, e não sabe como começar, né? Não sabe, não tem receio ainda de trocar o certo pelo duvidoso, porque é duvidoso mesmo. É pular no escuro mesmo, né? Meter as caras mesmo. E eu vou fazer uma live já hoje, marquei hoje. Vai ser, sem ser esse sábado agora. Esse sábado agora eu vou começar com o Alisson, que está lá no Pará. A gente vai contar como tudo começou. E aí no outro sábado eu vou fazer. Sábado agora, às 17 horas, na estrada. Pessoal, a gente vai contar tudo. Muito legal isso. E no próximo sábado, no próximo sábado não, vai ser no domingo, vai substituir do sábado para o domingo. Eu vou fazer uma live sobre mudança de carreira, sobre o pré-oficinas lúdicas, como foi para mim não trocar a fonoaudiologia, porque hoje eu ainda continuo mexendo com a fonoaudiologia de uma forma ou de outra, mas parar de atender em consultório e me jogar mesmo nessa área, porque tem muita gente que tem receio, já me falaram, já procuraram aqui, aí como é, como não é. E eu chamei uma pessoa muito legal, vocês vão entender no domingo, dia 26, 17 horas também, que ela foi minha professora da faculdade e ela abandonou a fonoaudiologia também para fazer outra coisa da vida. E aí a gente meio que se reencontrou no meio do caminho aí e vamos conversar sobre isso. Eu acho muito legal essa questão de você se reinventar. Porque quando, pelo menos, a gente pensa assim, quando você entra na faculdade, você tem aquela ilusão de que você vai seguir aquela vida, né? Que você idealiza ali para o resto dos seus dias, né? Você vai trabalhar só com aquilo e tal. E com o passar do tempo, por exemplo, eu sempre gostei da área comercial. Então, quando eu entrei na faculdade de enfermagem, eu queria ser enfermeira, mas enfermeira de empresa, para trabalhar na rua, para, né, fazer venda, essas coisas. Quando eu estava na faculdade, eu falei, não, eu quero trabalhar na assistência. Sim. Mas não era aquilo para mim. Não era. E aí, voltei para a área comercial e hoje eu estou só na área técnica, que eu estou amando. Sair do vendas não deixa de ser um pouco, né? Porque você tem
aquela questão do marketing, mas assim, a área técnica para mim eu vi que eu me encontrei. E não era uma coisa que eu imaginava na faculdade, né? E é muito legal isso de você se reinventar com o tempo. Você realmente se reinventou, porque mudou totalmente, né? Foi. O que é cruel, né? Assim, quando você vai fazer faculdade, principalmente se você faz faculdade muito novo. Eu entrei na faculdade com. Era para ter entrado com 16, mas estava em greve a faculdade, aí eu entrei com 17. Menina! E é muito cruel, né? Você entrar na faculdade com 17 anos de idade e decidir o que você vai fazer a vida inteira. Eu acho É isso muito bem cruel. complicado. É muito É muito. complicado. E às vezes a cabeça do jovem entra em parafuso, né? Você fica com a guerra interna absurda. É sobre isso, inclusive, que eu vou falar, porque assim, eu me formei em 2012 e eu fiquei até 2013, até ter a ideia da criação da Oficinas Lúdicas, mas nesse período eu entrei em parafuso. E falei, não, não é isso que eu quero. Eu fiz, eu gosto da fonoaudiologia, mas não é isso. Não é isso, sabe? Coisa de eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas ainda não é isso. E quando eu criei Oficinas Lúdicas, passei um tempo também ainda. Não, será que é maluquice da minha cabeça? Será que é outra coisa que é para fazer? Não, eu vou desistir. Estavam certos mesmo, eu tenho que fazer um concurso público, eu tenho que procurar emprego. Eu preciso me É, estabilizar, né? Aquela coisa, né? exato. Até que a gente se encontra, né? Quando você descobre qual é a sua missão, a sua vocação, aí você não tem mais dúvida, É né? aquilo e pronto, É né? aquilo e pronto. É aquilo e pronto. E aí agora se vira para fazer. E sabe o que eu acho muito bacana? Eu acredito muito nisso. Você falou que você ama o que você faz. Então, a partir do momento em que você faz alguma coisa que você ama, por mais difícil, por mais pedras que a gente encontra no caminho, ali na frente a gente vai conseguir obter um resultado positivo. Então, eu vejo que, assim, lógico, ainda precisa. Tenho certeza que, de acordo com o seu projeto, principalmente o que você tem em mente, ainda precisa melhorar muita coisa, precisa mudar algumas coisas, tal. Mas se você olhar de quando você começou a idealizar o teu projeto para hoje, Uhum. já é um É sucesso. outra coisa. É um sucesso, É, né? é, Então, é completamente diferente. O projeto é outro. É outro, completamente diferente. Eu comecei, a fiz um bocado de coisa errada. E a gente vai aprendendo aos poucos. A gente vai aprendendo aos poucos. É uma coisa que você sempre vai se reinventando. Não existe, vou me reinventar agora e agora eu vou seguir essa linha certinha. Não, você sempre tem que estar se atualizando. Mas quando você trabalha com o que você ama, o dinheiro, o recurso, ele vira consequência, né? Então, assim, as pessoas me perguntam, né, mas aí, você está ganhando dinheiro com isso? Eu falo, ó, eu até ganho, mas hoje, para mim, isso pouco importa. Lógico que a realidade está aí, né? Minha coordenadora, a Silvânia Nera, a gente brinca. Então, eu preciso pagar boleto, né? O boleto tá chegando, a gente tem que pagar. Mas e a gente eles paga, esquecem da gente, né? né? O boleto sempre chega. É Ninguém verdade. esquece de mandar boleto. Mas, mas tem que pagar. Só que hoje, em essência, pouco importa, né? O dinheiro vem como consequência, o recurso, sempre que há necessidade, aparece para suprir. Mas o que importa para mim mesmo hoje é um professor chegar para mim e falar: Poxa, muito obrigada por esse universo novo que você me apresentou, estou usando na sala de aula. Ou um aluno chegar para mim e falar: Tia, vou pedir a meu pai para comprar tal jogo para jogar comigo em casa. E um pai chegar e falar: Ó, me indica algum jogo que trabalhe isso para jogar com meu filho, né? Quando isso acontece, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? Sim. Agora uma curiosidade, isso aí eu não sei nem se vocês quantificam desta forma, mas assim, vocês têm assim um número de pessoas que vocês acabam abrangendo nesse projeto?
Ó, a professora Ione entrou aqui, a amiga minha, que me influenciou muito a seguir a área de educação. Ela pesquisou, É ela fez toda o. culpada, é a culpada de tudo. É uma das culpadas. A gente tem um slide, uma planilha de resultados que a gente, todo evento que tem, qualquer coisa que tem, a gente vai atualizando. Então, hoje nós atendemos principalmente alunos, com foco prioritário em Fundamental 2 e médio. E o nosso carro-chefe de hoje são os professores. Então, cursos para professores, consultorias, análise de currículo, curso de game design, tanto educacional como empresarial. A gente também está começando, não estamos ainda assim na área não, mas estamos começando a atuar com empresarial também, né? Então, sempre que tem alguma coisa, a gente vai atualizando. Então, hoje a gente tem mais de 4.000 alunos, nesses 7 anos, alunos assim, de orientação de curso e de disciplina curricular. Temos mais de 100 professores orientados, de 100 monitores orientados, mais de 400 professores orientados aqui na Bahia só. Então, a gente sempre está contabilizando, né, esse processo aí. Nossa, muito bacana isso. Vendo assim, a gente não consegue, porque eu não conseguia imaginar um número tão grande de pessoas, assim. Muito legal isso. Bacana mesmo. E o online permite a gente ampliar mais ainda, né? Em breve está saindo aí curso online. Essa questão da pandemia mudou alguma coisa para vocês? Facilitou? Mudou, sim, Dificultou? as duas coisas. As duas coisas. Dificultou no sentido da nossa fala, a gente que trabalha com board game, a galera que trabalha com board game que está aí também pode falar a mesma coisa, assim, a nossa fala é muito presencial, né? A gente gosta de estar junto do outro. E quem é baiano, mais ainda, que já chega abraçando todo mundo. Contato. Isso é importante, né? É todo dados. Então, a gente gosta a nossa fala inteira é baseada no offline, né? No presencial, de você estar ali em contato com o outro. Então, a gente teve que se reinventar nisso, né? E trabalhar a questão do online com a conexão, que é possível de acontecer. Lógico que não é a mesma coisa, nunca será, tá? Mas é possível criar uma conexão de forma online através do jogo que é trabalhado, na sua maioria das vezes, de modo offline. Facilitou, assim, continua a mesma coisa no sentido do trabalho em si, administrativo, interno, que a gente sempre trabalha, na grande maioria das vezes, de modo online mesmo, de modo remoto, com a equipe, em treinamento de equipe. Nossos treinamentos que estavam acontecendo presencialmente, tudo certinho, assim, um dia na semana, não pôde mais acontecer, né? Mas valeu. Mas tá A gente fluindo. treina online. Treina no BGA. Que bacana. Laís, agora eu só vou para. A gente tem só mais 2 minutos e meio aqui, eu acho, Eita, de live. A gente fala, passa muito rápido. Eu queria, passa antes rápido. de acabar, eu queria agradecer. Eu amei o bate-papo. E eu queria falar para vocês que as portas aqui do QG estão sempre abertas para vocês. O que vocês precisarem de divulgação, podem contar com a gente, porque trabalhos como os de vocês a gente sempre vai querer divulgar, porque é muito legal e é muito bonito de ver isso. Parabéns pelo projeto, Eu não que só agradeço. seu, como de todos os envolvidos. Muito bonito mesmo e só tenho a desejar muito sucesso a todos vocês. Obrigada. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as meninas que não conhecem o board game, para virem conhecer, e deixar uma mensagem aí da Laís. Meninas, se aproximem desse universo maravilhoso dos jogos, né? Não só como acompanhantes, se aproximem mesmo, joguem. Comecem com Puerto Rico. Não, mentira. Jogo muito cabeçudo para começar. Mas joguem e se divirtam, não só as meninas, mas de forma geral. Esse universo é apaixonante. A gente sempre brinca, né, no meio da comunidade, que é um passo sem volta, caminho sem volta. Você começa a jogar, você não quer mais parar.
E é o que eu sempre digo, já virou meu bordão pessoal já. O melhor do hobby é a comunidade. Além do jogo, as pessoas que a gente começa a conhecer através do jogo, vocês e a galera que produz conteúdo aqui também, que eu tenho conhecido. Já tenho lugar para ficar em São Paulo, que o Com Tizinho já me certeza. falou. Tizinho. Santo André também, tá? Não preciso mais pagar hospedagem. Não. Pelo Então, assim, a comunidade desse universo é maravilhosa. Olha, muito obrigada. Uma ótima semana para você. E obrigada, Obrigada, Ana, pessoal, para que está vocês aí também. acompanhando.